Olá pessoal, seja bem-vindo, né? Para aqueles que estão aqui, né, rotineiramente, ou para você que é novo, bem-vindo, é prazer. Meu nome é Evandro Soares. Você está aqui nesse canal que influencia muito para as pessoas viverem bem. E o que vai ser apresentado aqui é um estudo da história de Israel, mas eu vou apontar mais a história de Israel no campo bíblico, ok? Não tanto no campo político, no campo científico ou no campo história geral, não. É mais a história bíblica. É uma curiosidade bacana, ajudará muito para você fazer um estudo, preparar um estudo, ou direcionará você melhor para uma leitura bíblica, até para você que aponta estudos bíblicos para uma escola bíblica ou para algum grupos de ensino. Esse vídeo eu acredito que vai ajudar muito você. Então não sai desse vídeo não, fica aqui, você vai aprender muito, assim como eu aprendi, né, nessa didática que eu acabei tendo para minha vida. Então fica aqui, curta esse vídeo, né? Curte agora para você não esquecer, curte esse vídeo, compartilhe, né? Depois que você terminar esse vídeo, veja os vídeos aqui dessa página, compartilhe essa página, né, esse canal e esse vídeo também. E vamos lá para o vídeo que eu quero instruir vocês a história de Israel. Vamos lá. Bom, pessoal, para falar da história de Israel, é claro que esse daí é um plano salvífico a qual Deus fez, né, antes da fundação do mundo, dentro do quesito de quem que ele vai salvar, quem que ele não vai salvar. Então ele traçou um plano, né? E esse plano incluiu ele criar a Terra, criar o universo, criar a Terra e colocar e essa Terra ser habitada e colocar nessa habitação, no caso, o homem, a mulher e assim a construção da família através dos seus descendentes, e tudo isso fazendo parte do plano salvífico de Deus, né? E a referência para esse plano salvífico, Deus sempre colocou uma pessoa ou um certo tipo de povo, um certo tipo de reis, mas a referência maior quando se trata na Bíblia, você verá, é o povo de Israel. Tá? O povo de Israel é aquele povo ao qual todos poderiam olhar e ver a referência. Olha, o Deus daquele povo, ele é justo, ele é fiel, ele é santo. Né? Isso a nível de comparação com o que se tinha na época, né? De vários tipos de povos, vários tipos de nações, vários tipos de tradições nesses diferentes tipos de povos, vários tipos de religiosidade. Com a religiosidade você tem celebrações, com as celebrações você tem festas, com festas você tem sacrifícios, você tem ofertas. Então o povo de Israel é para ser o povo referência, a revelação exata de Deus. O que Deus pensa a respeito de conduta, a respeito de revelação, a respeito de equilíbrio. Então tudo isso você vê no povo de Israel, e o propósito do povo de Israel é demonstrar isso, a maneira a qual Deus trata, a maneira a qual Deus tem como justiça, como fidelidade. E por fim, e se tratando da história de Israel, ela vai se iniciar, né, como promessa. Deixa eu apontar o mouse aqui, ó. Ela vai começar em Abraão. Tá? É claro que isso vem tudo de Adão e Eva, a profecia dada ao descendente da mulher, o que o descendente da mulher faria com o esmagar a cabeça, né, da serpente. Então vem tudo do livro de Gênesis. Mas partindo para o quesito nação, o quesito povo, o quesito escolha, eleitos, então ele vai começar ali os impulsos, né, o engatinhar ali da história, né, vai começar em Abraão. Né? Abraão, ele é tido como o tronco do povo hebreu, né? Ele não é o principal, ele é o tronco, né? É o essencial, né? É dele, até hoje, né, se tem alguns resquícios, né, dos descendentes de Abraão, né, tanto de tradição como de religiosidade,
De Abraão surgiu mais, dos descendentes de Abraão, né, do quesito em acreditar em Abraão, surgiram mais tipos de religiões que estão no mundo até hoje, mas o tronco do povo hebreu, sabe, a coluna, né, onde liga, é igual a nossa coluna, liga os ossos, liga os nervos, os músculos. Então Abraão é isso, ele é o tronco, né? Nele que é revelado a promessa a respeito de um povo, e esse povo teria uma terra, né? Então a história, o quesito Israel, ela vai começar a engatinhar através da vida de Abraão, né? Abraão, ele vai ter Isaac, né? E Isaac, tendo esses dois filhos, Jacó e Ismael, pelo menos esses dois são os relatados na Bíblia. Jacó vai ficar, né, os descendentes de Jacó, eles vão ser conhecidos na história bíblica como os Israel, né? Tanto é que ele recebe esse nome, né? Então os israelita, né, e mais futuramente israelense, né? Mas os descendentes de Jacó são chamados de povo de Israel. Por outro lado, o irmão dele, Ismael, os descendentes de Ismael vão ser chamados de ismaelitas. Futuramente vai ser chamado o povo de Edom, ou propriamente Edom, né? E para Jacó, a promessa para Jacó em relação à terra, né, vai ter, e essa terra tendo o que plantar, o que colher, né, o que fazer, né, o que regar a terra, tudo direcionado para essa terra, tudo referente a Jacó. Ao contrário dos descendentes de Ismael, né, que vão ser chamados de edomitas, e esse povo não tem terra, não tem onde plantar, não tem onde colher, não tem onde repousar a sua cabeça. Eles vão ter, esse relato você encontra no livro de Obadias, eles terão uma terra a qual eles conquistaram por força, né, por violência, mas não era nem deles. Por fim, a história de Israel, ela começa ali na entrada da terra prometida, né? Ali Josué, ele cita muito isso, o livro de Josué, né? E vai até o retorno do cativeiro, né? Esse retorno do cativeiro abrangendo tudo isso, entre a entrada na terra prometida, né, do povo de Israel, até o retorno do cativeiro, isso daí dá em média 1000 anos de história, né? Então você tem os livros históricos que começam ali entre Josué e Esther, né? Independente se hoje se as linhas de raciocínio concordem ou não com essa classificação, né, essa divisão bíblica, mas faz justo, né, ajuda muito no estudo bíblico e também na leitura bíblica também. Mas os livros históricos, ele vai começar a história de Israel mesmo, tá? Esses livros históricos vai de Josué e Esther, tá? Os livros históricos, a história de Israel, ela vai continuar também aqui, ó, nos profetas maiores e profetas menores também, né? É claro que dentro dos profetas maiores e menores, você vai ter mais os relatos depois do ano 930 antes de Cristo, né? Ali por volta da divisão do reino, que nós veremos no futuro desse vídeo. A divisão, né, onde Israel fica com Jeroboão e no sul fica Roboão, né, o descendente de Salomão. Então, os profetas maiores e menores, quando falam da história de Israel, vai tratar mais depois dos dias de Salomão, né? A grande maioria dos relatos, a citação tem muito dos livros históricos, né? Os profetas maiores e menores citam muito conteúdo dos livros históricos, mas o contexto mesmo, os registros mesmo, começa a acontecer depois do reino dividido. Bom, a história de Israel, né, a estabilidade da história você encontra nos dois livros de Samuel e de Reis também, e no de Crônicas. Crônicas fala mais sobre a conduta de sacrifício, a conduta do templo, né, como tendo a oferta, o sacrifício, isso tendo a base do tabernáculo, né? Então o tratamento com a arca, o tratamento do lugar santo, o santo dos santos. Então você tem muito aqui no livro de Crônicas, tá? Então, abrangendo toda a história de Israel, e se contar dos profetas maiores e menores e livros históricos, você lê na Bíblia de Josué até Malaquias.
né, até praticamente o último livro aí do Antigo Testamento. Aí dentro esse intervalo de livros, se é que eu posso dizer isso, é a história de Israel. Vamos para o próximo slide aqui. Bom, aqui eu tenho uma pequena imagem que eu tenho de uma apostila que eu tenho aqui. Aqui mais ou menos só para ter ideia a localização da história, tá? Você tem a peregrinação, né, que você tem os livros aqui, ó, contando acerca da peregrinação. Gênesis não entra, porque entra no ato da criação e também nos dias de José, então não entra como peregrinação. A peregrinação praticamente começa logo ali nos dias de José mesmo, praticamente na morte de José, né, onde o povo ele vai para o Egito, né? Antes disso não se tem muito isso. Tem sim Abraão andando, né, de uma terra para outra, mas se tratando de história de Israel mesmo, você começa no livro de Êxodo, né? Aí você abrangendo a história, você caminha, né, para o tempo de conquista, que logo veremos isso, né? Você vê depois o livro de Juízes, que é muito grande, né? E depois você tem as citações bíblicas, né? E se tratando da história, né? O detalhe aqui que eu quero me atentar esse gráfico aqui, ó, retidão e idolatria, como oscila bastante nesses tempos aqui, ó. Aqui no tempo dos juízes você tem muita retidão por causa da lei autoritarista, né, imposta, né? A retidão aqui está mais como uma obrigação, mesmo sendo política ou religiosa, mas está como obrigação, né? Então você diminui um pouco a idolatria, mas a idolatria mesmo você vê ali quando eles entram na Terra Prometida, né? Eles entram na terra e naquela terra, né, Canaã, ela tem pessoas morando lá dentro, né? Não eram delas, mas existiam pessoas ali, e Josué tinha que fazer vários tipos, Josué e seu povo, né, vários tipos de acordo, vários tipos de alianças, né, e aí você, com esses acordos e alianças você acaba trazendo tradições, religião, acaba trazendo para dentro do povo, e aí começa realmente a idolatria. Bom, esse é só um gráfico que eu resolvi colocar aqui. Isso daqui, ó, retidão e idolatria é a base do louvor e adoração pessoal hoje, tá? Hoje, em 2021, hoje, é uma aplicação pessoal hoje. Você tem que se equilibrar nisso para a idolatria não ficar muito lá em cima, né? Então, quando você tem retidão mediante a Bíblia, né, você vai evitar bastante a idolatria, né? Isso daqui, ó, é a história de pelo menos os 500 primeiros anos de Israel. Os últimos 500 anos, porque como eu disse no começo, são 1000 anos de história, cerca de 1000 anos. Os últimos 500 anos ele vai começar lá no reino dividido, como mencionei, depois dos dias de Salomão, né? E ele vai caminhar logo lá, bem perto ali do ano. O forte dele é aqui perto do cativeiro, né, que por volta mais ou menos 586, 580, 83, 86 antes de Cristo, Judá vai a cativo. E isso daqui fica muito forte, você tem muito relato, né, a criação de sinagogas, né, a criação de novos imposições de sacerdotes, né. Aqui no cativeiro existem muitos livros, né, principalmente dos profetas menores, que citam isso, não viveram aqui, mas citam em relação ao cativeiro. Esse cativeiro ele vai fazer também justo a muita citação por Paulo, muita citação até do próprio Jesus, isso tudo lá no Novo Testamento, né? Então, a história de Israel, voltando aqui, ó, 500 anos antes, né, você tem aí, se você quiser pausar o vídeo aí, você tem esses relatos aqui. E aqui mesmo, nos últimos 500 anos, a idolatria indo para bem... oscila muito, mas tem mais idolatria do que retidão. Aí você tem as citações dos livros bíblicos aqui, ó. Bom, eu vou dar detalhes disso futuramente, fiquem tranquilos. Vamos lá. O que veremos aqui nessa pequena didática? Veremos a divisão, né? Essa divisão aqui não é partidária, não é autoritarista, nada, mas ajuda bastante, né? É claro que isso aqui, em alguns modos acadêmicos, e se tratando da teologia, não se fazem mais isso, né? Mas
de origem pentecostal, né, neopentecostal, né, a teologia nesses dois níveis, né, nesses dois pontos, citam bastante esses pontos. Né? Mas citam, mas não tem mais em suas apostilhas. Tem muito pouco, né, algumas concordâncias, mas faz sentido. Né? Se você tiver isso no seu estudo bíblico, na sua leitura bíblica, vai te ajudar bastante a entender a história de Israel. Então você tem a conquista, né, o tempo dos juízes, o reino unido, reino dividido, o reino solitário, cativeiro e retorno. Vamos começar. Bom, a história ali começa Moisés, ele indo para o monte, não voltando mais, né? Livro de Deuteronômio, apesar dos 5 primeiros livros ser destacados unicamente para a autoria de Moisés, mas o livro de Deuteronômio você tem alguma citação, não é citação extra, mas se não foi Josué que escreveu, os últimos detalhes ali de Deuteronômio foi algum intérprete ou copista que futuramente fez, né, com pelo menos o Pentateuco ali. Mas isso daí, se você colocar copistas e intérpretes, você vai colocar mais no tempo de Esdras, né? A partir do tempo de Esdras, aí é mais a intérprete pessoal, né? Aí você tenta tirar um pouquinho do cânon, né? Mas é uma discussão muito longa, mas a citação do livro de Deuteronômio, da morte de Moisés, é praticamente, se não for Josué, alguém próximo dele, ou na hora das diretivas dos copistas, né? Aí vai direcionar para Esdras. Acima disso, aí é um intérprete bastante pessoal e teológico, né? Não é o tema desse vídeo aqui, mas vamos lá. Vamos falar da história de Israel. Começa na conquista, né, que Josué agora, Moisés não está mais junto, deixa ali as diretivas, né, de Deus ali para Josué, e ele começa a conquistar ali, ó, a terra prometida, né? Você tem ali a derrubada das muralhas de Jericó, né? E dentro da terra, que é a herança, né, agora começa a ganhar fé, né? Deus até cita alguns pontos em Josué, os primeiros versículos ali do capítulo 1 de Josué, para ele ser forte, para ele ser corajoso e principalmente estar diante e perante a lei de Deus, né, para seguir essas leis. É quase uma diretiva para Salmo 1, né, quase uma diretiva, mas Deus ali, ele começa já a exercitar não só a fé nas pessoas ali que estão em Canaã, mas as pessoas que conquistaram Canaã também. Então a conquista começa ali, Josué chegando na terra prometida e também atravessando o Rio Jordão e a derrubada das muralhas de Jericó. Depois disso, você tem o tempo dos juízes, né? Isso aí se tratando um resumo grotesco da história de Israel, tá bom? Então você tem o tempo dos juízes, que vai incluir ali pelo menos os 30 primeiros anos depois da conquista de Canaã, né? A Canaã, né? Então você tem ali líderes, nesse tempo dos juízes aqui, líderes fracos e fortes, eu destaquei aqui, né? É um tempo obscuro, né? Você vê aqui, como eu citei, aqui no tempo dos juízes, você tem bastante retidão por causa de uma política muito imposta, autoritarista, né? Mas, aqui, deixa eu voltar aqui, você tem líderes revelados aqui fracos e fortes, bastante pessoas levantadas por Deus ali. Você vê o destaque de Sansão, né? E o principal, eu diria, de Gideão, né? Se tratando de nação como povo, né? Sansão estava mais abrangendo mais a religiosidade do povo, né? Entre bastante povos, ele estava ali mais no quesito religião, mas no quesito estado, no quesito território mesmo, e você tem muito a conquista de Gideão, né? Então aqui, nesses tempos obscuros, né, que infelizmente se tem ali muitos relatos obscuros mesmo. Você vê relações extras conjugais, você vê estupros, você vê... É uma história muito obscuro mesmo, né? Triste, enfim. Foi necessário para acontecer para que se revelasse a vontade de Deus. E eles não tinham essa mentalidade, tá? Hoje nós temos, né? Porque nós temos todo o livro aberto a nós, né? Mas na época eles não tinham. Então aqui você vê muita matança, muito sangue,
né? Muito sacrifício, sacrifício agora sem objetivo, sacrifício agora por qualquer coisa, não era mais ao Deus, né, do Israel, ao Deus do povo, agora para qualquer coisa, qualquer tipo de animal agora, não é só apenas aquele que Deus o direcionou, agora é qualquer coisa, né? Enfim, o templo, a eleição dos sacerdotes é muito bagunçado, enfim. Aqui está o templo dos juízes que, por sinal, levantou líderes sim fortes na fé, como eu mencionei aí, se é que eu posso dizer esses dois, né? Somente esses dois, né? Sansão e Gideão. Então depois conquista, juízes, né? Dentro disso aqui, tá, pessoal? Conquista, juízes, reino unido, reino dividido, reino solitário, cativeiro e retorno. Então nós estou fazendo um resumo bem breve a respeito de conquista, juízes. Agora eu vou para o Reino Unido. Aqui tá. Reino Unido. Israel como terra cercada mesmo, ela vai começar nos tempos de Saul. Tá? Onde vai ser o Reino Unido. Por que o Reino Unido? É onde as tribos estavam todas unidas, né? E você tem todas as tribos, né, as 12 tribos. Israel e Judá não estava dividido ainda. Ela começa em Saul por volta ali de mais ou menos no ano 1050 antes de Cristo, né? E depois você tem Davi e você tem Salomão. Poucos profetas aparecem nesse cenário, tá? No cenário entre Saul e Salomão. Poucos profetas. O que destaca mesmo é Samuel, né? Se Samuel faz parte da classificação de juiz ou profeta, né? Mas ele faz parte, ele faz pelo menos o papel de profeta ali, pelo menos para Saul, né? Não tanto para Davi, mas pelo menos para Saul. Samuel vai influenciar muito, né, na escolha de Davi, né, na casa de Jessé. Mas você tem ali, pelo menos depois, muito no tempo de Davi, o profeta Natã. Só esses dois, né? Aqui você não tem muito relato de profetas. No tempo de Salomão, então, aí você não tem nada de profetas, né? Pelo menos a citação profética e a citação a pessoa como profeta, você não tem no tempo de Salomão. No tempo de Saul e Davi você tem Samuel e muito mais Natã, né, no tempo de Davi, mas depois o papel dos profetas, pelo menos a citação bíblica, não se tem em Salomão. Depois do Reino Unido, claro, né, aqui vai acontecer o reino dividido, né, que, como eu mencionei anteriormente, Israel e Judá, e vai partindo logo para os anos finais de Davi. É claro que a ideia do templo, né, ser construído, né, você tem aqui no Reino Unido, onde Deus dá para Davi. Depois disso, né, Davi fica sabendo que ele não irá construir o templo, vai ficar com o papel de Salomão, que vai acontecer aqui, ó, no tempo do Reino Dividido. Então se tem aqui no Reino Dividido muito da vida de Salomão, e Salomão vai influenciar muito para essa divisão, né? Não é ele que vai fazer. Quem fará essa divisão vai ficar muito por parte do filho dele, de Roboão, que Roboão ele vai ter algumas controvérsias, né? Ele não tendo mais a ajuda do pai, o pai já falecido, não se tem mais a ajuda do pai, e ele começa a consultar pessoas de classes sociais, classes de mentalidades, classes até profissionais diferentes, né, segundo o julgamento dele, né, e começa a consultar, e ele vai dar mais razão a uma violência de impostos, a uma violência que vai retratar muito, né, a corrupção, né, isso na tribo do norte. Então por isso que se tem essa divisão das tribos, né, mais por parte, influenciada sim por Salomão, mas mais por parte de Roboão. Então você tem a grande Efrata, né, a grande Efraim, que é a maior tribo de Israel, que na Bíblia você vê muito a grande Efraim. Quando se vê essa relação, está falando mais do reino de Israel, né, por se tratar a tribo maior. E no Reino do Sul você tem Judá, e você tem pelo menos o templo, ele ficando em Judá, os levitas ficam junto, né? No norte você não tem mais referência de adoração, né? Porque toda a referência de adoração e louvor fica muito forte com os levitas, e os levitas não ficam no norte, né, com Jeroboão. Ele vai ficar lá no sul por causa do templo. Então você tem pelo menos a tribo de Judá ali e Israel. Depois
o reino solitário, né? Olha só, pessoal, como deixa eu voltar aqui, ó. A história de Israel começou, né, tudo unido, né, tudo com o tempo certo de sacrifício, o tempo certo de colheita, o tempo certo de plantar, o tempo certo de regar, quando eles sabiam quando viria as chuvas, quando era lua cheia, quando o rio estava baixo, quando o rio estava alto. Isso daí foi se perdendo com o tempo, né? E você viu aí que agora não tá mais aquela união, não tá mais aquela adoração e louvor, né? Agora tá caminhando pro cativeiro, né? Então, no reino solitário, esse solitário aqui é porque no ano de pelo menos 720, 722, no mais tardar 723, mas o evento correto mesmo é 700, praticamente entre 720 e 722, mais certeiro, onde a Assíria ela toma Israel, né? Então Judá fica sozinho durante todo esse reino, né, que estou mencionando nesse vídeo. Agora só está Judá, né? Israel, as tribos de Israel agora, o Estado de Israel agora, ele tem agora um novo domínio, né? Ele tem a Assíria, né? E é claro que a Assíria, aqui um rolo compressor vindo de Israel, a política desse rolo compressor estava caminhando também para Judá, que é o que nós veremos no próximo ponto, né? Você vê muita influência da Babilônia, né? E você vê muita influência no engatinhar, pelo menos no cenário bíblico, do Império Persa. Então, esses três povos, pelo menos, são os mais altos, né? Em quesito de guerra, em quesito de força bruta. Você tem esses três pessoal, né? Esses três pessoais aí, né? Se é que eu cometi o erro de português aqui. Então, Judá, ele fica sozinho. E é claro, pessoal, que aqui, ó, para tudo isso estar caminhando, né, isso aqui é resultado muito disso aqui, ó, do reino dividido, né, onde Salomão ele começa a fazer alianças, começa a fazer acordos e até casamentos com diferentes povos, diferentes mulheres, né? Então, quando você faz casamento ou aliança com outros tipos de povos, você acaba acatando, pegando para você aqueles tipos de sacrifício, aqueles tipos de religiosidade, aqueles tipos de tradições. Então, você acaba pegando tudo para você. Então, por isso que a idolatria sobe no alto, né? Sobe muito alto, né? Porque você tem agora acordos que você tem que obedecer por causa das alianças. Então você tinha acordos egípcios, você tinha acordos próprios vindo da Assíria, mesmo acordos babilônicos, e é claro que isso aí é uma influência muito grande lá atrás dos caldeus, né, que caminhou toda, vamos dizer assim, que andou de lado, né, do povo de Israel, andou de lado e toda essa história de descendência dos caldeus agora vira, né, uma influência muito grande em cima da Assíria, Babilônia, não tanto o Império Persa, mas pelo menos a Assíria, Babilônia vira muito resultado. Então, agora caminhando para o cativeiro, né, e Judá fica solitário ali por volta de pelo menos 100 anos. E o cativeiro acontece ali por volta de 583, 586 antes de Cristo, quando a Babilônia ela chega em Judá. Não chega de uma hora para outra, tá? Ela vem colocando políticas, vem colocando acordos, né? E os reis de Judá, eles se sentem pressionados por isso. E muitas vezes não sabe nem lidar com esse tipo de situação, e o medo estava perante ali Judá, porque a Síria já tomou Israel já estava sendo tomada, e eles estavam com medo que eles estavam descendo, vários tipos de povos ficaram interessados em Israel, né, e conseguiram, e agora estão chegando em Judá. Então, por causa dessa pressão de perseguição, os reis de Judá começam a oscilar em informações, começam a oscilar em decisões, e acaba Judá indo para o cativeiro, né? Esse cativeiro, como eu mencionei no início do vídeo, é um assunto gigante para toda a Bíblia, né? Até antes do cativeiro mesmo, você já vê o indício que iria acontecer, né? Até quando eles conquistaram Canaã, as decisões que eles estavam tomando, você já viria, ó, esse reino, você lendo a história, nessa cronologia que nós temos, cronologia bíblica que nós temos hoje,
Você lê na história ali, a partir de Josué, você verá que o povo está caminhando para ser dividido ou, né, extinto, né? É claro que não foi, mas você vê que, olha, tá fazendo isso, ó, uma hora vai dar errado, ó, tá fazendo aliança com o justo, com esse tipo de povo, ó, conseguiu enganar outro tipo de povo, olha, logo esse negócio vai cair. Então, quando você lê a partir de Josué, você já percebe que, olha, alguma coisa vai acontecer, não vai dar certo. E acabou não dando certo aqui, né? Judá fica cativo pelo menos ali 70 anos, né? A queda de Judá. Caminhando aqui é o último, né? O retorno, né? Aqui. O retorno ele vai acontecer ali com muita colaboração política de Dário, né? Dário da Pérsia, e logo você vê alguns indícios de Artaxerxes. Aí você vê muito no livro de Neemias, um pouco em Esdras, né? Um pouco em Esther, né? E se tratando desse retorno, né? E as pessoas que viveram ali nesse quesito retorno, então você vê Ageu administrando muito isso, Abacuque contando de longe, né? mais sinalizando o cativeiro, né? A forma do cativeiro. Então o livro de Ageu, o livro de Naum, você vê uma breve citação, né? Mas o pessoal que se destaca mais é esses daqui, que lideram o povo, né? Zorobabel, Esdras e Neemias. Muito provavelmente cerca de, não mais para mais, nem muito para menos de 50 mil de pessoas que estão na Babilônia, né? Que ficaram no cativeiro, e agora eles começam a retornar por uma política ali dada por Dário, né, uma política de acordos, né, entre a Babilônia, o povo de Judá, né, que estava na Babilônia, isso, uma breve e rica negociação de mão de obra, né, ou quesito de pessoas mesmo que estavam, vamos dizer assim, estavam muitas pessoas ali, né? Então queria negociar isso. Por fim, a história bíblica não conta isso, mas quando você vê a história que aponta para esses registros, você percebe esses tipos de citação. Então você tem essas três pessoas aqui que lideraram pelo menos em 3 levas, né? Pelo menos 50 mil de pessoas. E por fim, né, não menos importante, você tem a restauração, né, onde está caminhando para o final do Antigo Testamento, né? Você vê ali a direção do povo, coloquei aqui, né? Esdras dirige o povo na adoração a Deus. Você vê o povo sendo direcionado dentro do templo já, o templo já restaurado, o templo já reconstruído, né? A adoração e louvor já começando a dar os novos passos, né? Pelo menos novos para eles, né? E depois disso você tem o anos de silêncio, né? O anos de silêncio aqui é uma discussão gigantesca, né? No campo acadêmico ou teológico, mas ele vai terminar mais com a citação de João Batista ou do próprio Jesus. É aí que está a discussão, né? Mas aí é lá no Novo Testamento. Quando você abre a Bíblia, né, você vê entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, como símbolo de silêncio, você tem uma página branca, né? Tem Bíblias que tem 2 páginas brancas, ou você tem um intervalo ali, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esses anos de silêncio, né? Você não tem uma posição profética, você não tem profetas e nem profecias, né? Muito pouco, né? Você não tem muito. Então, por isso que é falado anos de silêncio, porque não tem muita ascensão profética. Varia aí de pelo menos de 300 a 400 anos, né, depois disso aqui, né? Quer dizer, desses anos de silêncio, né? Varia aí mais ou menos isso. Quando acaba o silêncio, se tratando de profecia, né, lá com João Batista e Jesus, aí você tem um outro cenário que praticamente, né, totalmente diferente dessa história que nós temos aqui, né, desse campo, né, que nós temos, né? Quando você começa a ler o Novo Testamento, você já tem os gregos, né, você já tem o Império Romano já formado, né? O Império Romano já é uma força bruta, né? Já tinha conquistado até outros tipos de impérios. O Império Grego já estava cedendo espaço para o Império Romano. Paulo cita isso muito
né, quando ele envia a carta a Corinto, a Éfeso, você vê o Império Grego já sendo desfortalecido, já o Império Romano se tomando. Você vê um outro tipo de cenário, né? Lógico que tem o respeito aqui bíblico, né? Mas parece estar em outro mundo, né? Você termina o Antigo Testamento, Babilônia, os efeitos de louvor e adoração, você começa a ler o Novo Testamento, mudou a trajetória. Bom, por fim, né, o que acontece? O que eu faço com esse vídeo? Né? Olha só, o povo, né, aqui estava totalmente direcionado, né, aqui se tratando quando foram conquistar a terra. Esse era o objetivo, desde lá de Abraão, lembra? O objetivo de ter um povo, de ter terra, e nessa terra, viver dessa terra. Viver plantando, viver colhendo. E tudo isso aqui, ó, depois aconteceu, a palavra-chave, o porquê que isso tudo aconteceu, foi isso aqui, ó, idolatria. É acordos, é alianças. Foi por isso que todos esses tipos de pontos foi acontecendo e infelizmente acontecendo para o declínio. É claro que quando você está caminhando para o declínio, você tem os auges, né? Aqui no Reino Unido você vê o auge, né? Mesmo quando você tem a citação dos profetas maiores e menores, você vê o auge de alguns reis, né? Alguns reis se destacando tanto para a vontade de Deus, mediante a vontade de Deus mesmo. Isso você vê muito em Judá. Né? Em Israel você não vê muitos reis na vontade de Deus, né? Você vê como exemplo o rei Acabe, né? Que não foi um rei muito favorável ao povo de Israel, nem implantando, né, de cabeça abaixo mesmo a idolatria. Em Judá você tem os reis considerados bons, né, ou pelo menos poucos bons, mas você vê muito sangue, né? Você vê muita guerra, né? Em Judá você vê pai e filho governando junto. Em Israel você não tem, né? Então você vê uma flexibilidade em Judá, né? Em Israel você não tem isso. Você vê muito a ideia dos reis maus. Em Israel e Judá você tem muito pouco. Mas tudo isso aconteceu mediante a idolatria. Foi isso que ocasionou, que colaborou, né, para esse grande tipo de divisão, né? Aplicação pessoal, né? O que eu vou fazer com esse vídeo? Cuidado, né, com o tipo de aliança, tipos de acordos que você faz. Cuidado com os objetivos que você traça para a sua vida. Porque você pode estar no auge, você pode estar lá embaixo. E muitas vezes quando você está no auge, né, o orgulho e a soberba estando junto, você é batido no peito, e muitas vezes é pela própria mão de Deus, né, e a sua queda, né, ser tão longa, né, que você não vai ter a própria vergonha de querer se levantar, né, e você não vai querer novos objetivos, traçar novas trajetórias, novos planos, por causa que você está tanto na queda que você tem vergonha de traçar uma nova progressão, né? Aí você não quer começar de novo. E por fim, era um povo totalmente forte, unido, e acabou aí traçando aí para uma divisão, até para o fracasso. Claro que depois que foi feito a direção do fracasso, o povo se reergueu, né? E você tem ali na reconstrução do templo, você tem uma estabilidade começando a caminhar, mesmo com os relatos de Malaquias, né? Os deveres do templo estarem desorganizados e até mal feitos, né? Mas você vê a estabilidade começando a progredir, né? A ter a sua progressão. Então cuidado com os tipos de acordo, com o que fala, com os tipos de aliança que tem. A idolatria destruiu muita gente. Quando Deus deixa de ser o centro do coração, é claro que isso não é dependente da vontade humana, mas que Deus está no controle de tudo isso. Mas como nós não somos oniscientes, não sabemos do futuro, nós podemos tomar decisões, podemos tomar escolhas, né? Tudo isso debaixo da visão de Deus, mas para nós é tudo novo, né? Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã ou o que vai acontecer amanhã. Então, através das nossas decisões e por causa
também das nossas frustrações, nós tomamos decisões erradas. Cuidado, bom, a maioria desses resultados é fruto da idolatria. E dos demais, pessoal, esse trabalho nessa didática dá um pouquinho, né, de trabalho, de pesquisa, de recursos. Claro que a gente, né, preserva um pouquinho do conhecimento que a gente retrata do dia a dia, mas ajuda muito você compartilhar esse vídeo, você curtir esse vídeo, né? Um livro mais direcionado para estudo e é até curioso, né, para a história de Israel. Então compartilhe esse vídeo, né? Curta, compartilhe com o seu grupo do WhatsApp ou do Facebook, aponte pessoas do Instagram, enfim, não é que dá trabalho, mas ajuda muito a valorizar isso quando você curte, quando você compartilha, e se inscreva, né, nesse canal, que ajuda bastante, né? Se você gosta desse tipo de expressão, desse tipo de didática, se inscreva aqui, esteja aqui, procure vídeos aqui, que esse canal está direcionado mais para influenciar as pessoas a viverem bem. Obrigado, pessoal, até mais, tchau.